Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula. Hoje nós teremos esse nosso último contato. Essa nossa última aula será um resumo de todas as matérias, de todos os temas que nós tivemos esse contato, que tivemos esse conhecimento. Então, hoje nós vamos relembrar algumas questões que já foi mencionada anteriormente. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso tema com a educação física, considerações finais, né? Consideração final. Então, hoje nós vamos finalizar toda a nossa linha de pensamento. Nós vamos finalizar a nossa questão pedagógica, o nosso contexto pedagógico, envolvendo a parte da educação física com o projeto social, com as crianças, com os adolescentes, com idosos, que foi mencionado a parte não só da licenciatura, mas também tentei colocar a vocês propostas de bacharel, do pessoal que está, pessoal acadêmico aí que está acompanhando as minhas aulas, que fazem parte da educação física bacharelado, todo esse conteúdo, toda essa informação que eu trouxe para vocês são conteúdos, são informações que de meu conhecimento, não foi adquirido através de visitação a academias, mas sim através de experiências próprias que eu vivenciei dentro dessa área, dentro da área da educação física. Então eu estou aqui trocando experiências e trazendo para vocês talvez aquilo que vocês não tiveram contato ainda, e eu possa estar preparando vocês para essa questão futuramente, de estarem preparados para certas ocasiões, para certos problemas, para certas dificuldades que você pode enfrentar na sua área, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Então nós vamos ter a nossa educação física com nossa consideração final. A educação física no desenvolvimento integral do aluno em um projeto social. Então nós iniciamos essa nossa troca de experiências, essas nossas videoaulas, nós iniciamos com o nosso tema principal. O nosso tema principal é esse, é um desenvolvimento integral do aluno em um projeto social. Então, o nosso tema principal era esse, de acordo e conforme ao decorrer dos vídeos, nós falávamos dos subtemas em decorrente ao nosso tema principal. Então, por exemplo, a educação física adaptada, eu estou envolvendo um projeto social. O que o projeto social vai favorecer esse indivíduo, essa criança? A educação física artística, rítmica, ela oferece algum desenvolvimento, tem algum propósito no projeto social? Sim, tudo que foi mencionado nos vídeos anteriores estão ligados ao projeto social. Então nós iniciamos a nossa aula com esse tema, que é o desenvolvimento integral do aluno. Esse desenvolvimento integral do aluno significa o desenvolvimento por completo da criança. Tanto a parte motora, tanto a parte cognitiva, tanto a parte moral, a parte ética, a psicológica, o social, o espírito coletivo. Então toda a parte total da criança, toda a parte total do aluno. Nós vamos desenvolver questões e aprimorar outras questões no nosso aluno, que está inserido nesse projeto. Então nós vamos melhorar a questão social dele, nós vamos melhorar o convívio, nós vamos aprimorar conhecimentos, vamos adquirir mais conhecimento
a ele, tanto fora da escola quanto dentro da escola. Então temos aulas de reforço escolar, tendo aulas com foco no mercado de trabalho, foco nas atividades físicas, com projetos de judô, com projetos de natação. Então, toda essa questão integral do aluno vai ser trabalhada de uma maneira contínua, progressiva. Então, nós explicamos, então nós vamos fazer em cada slide, nós vamos falar um pouco de cada videoaula nossa, apenas para relembrar e colocar, acrescentar mais um pouco de conhecimento, de experiência a vocês. Então, nós iniciamos com o projeto social. Então, o que é um projeto social? O projeto social é um projeto autônomo ou de uma empresa, através de uma empresa, que visa o desenvolvimento do aluno por completo. Então, o aluno ele tem um ensino na escola regular e no contraturno ele vai nesse projeto, tanto de manhã quanto de tarde. Se a criança estuda de manhã, ela vai à tarde no projeto. Se ela estuda à tarde, ela vai de manhã no projeto. Então, o projeto social ele tem esse cunho de engajar esse aluno, trazendo oportunidades, trazendo experiências, acarretando a ele uma possibilidade de estar presente no contexto social em que ele está vivenciando. Então, no projeto social, ele vai ter opções de esportes, ele vai ter reforço escolar, ele vai ter contato com lugares onde ele não tem condições de ir, como no cinema. Então, ele vai ter acesso a cinema, ele vai ter acesso a teatro, ele vai ter acesso a museu. Então, esse aluno que está inserido nesse projeto é para auxiliá-lo, é para motivá-lo, para que futuramente ele possa ter uma oportunidade de emprego e uma oportunidade de mudança de vida, para que aquela criança que é da periferia, aquela criança que é necessitada, que precisa de ajuda, ela futuramente, tendo esses cursos preparatórios, vai auxiliá-la a um bom serviço, a um bom emprego. Consequentemente, ela vai ter uma renda financeira melhor do que a que ela possui hoje. Então, a educação física como aula num projeto social. Então, a educação física ela precisa ter um planejamento, ela precisa ter um plano de aula. Então, não é só apenas você chegar lá, conversar com as crianças e colocar um esporte para elas praticarem. Na tua aula de educação física, nesses projetos, deverão ter objetivo geral, objetivo específico, quantidade de aulas, materiais, exemplificar os materiais, finalidades e avaliação. Então, a educação física como aula deverá ter esses critérios, porque a educação física ela deve ser planejada, não é algo, não é uma brincadeira que você só apresenta para as crianças e elas executam, mas sim um planejamento de aula. De possíveis, faltou um S, possíveis dificuldades. Então, nós vamos encontrar diversas dificuldades em um projeto social, em uma escola, em uma academia, aonde nós iremos estar trabalhando, nós vamos encontrar essas dificuldades, nós teremos essas dificuldades. Então, nós, em algumas regiões, em alguns locais, a falta de material, a falta de estrutura, a falta de posicionamento dos professores, de posicionamentos de diretores, a falta de material didático, de material teórico. Muitos profissionais não têm material teórico e, consequentemente, só dão a prática. É essencial para o aluno ter a teórica também.
a falta de estrutura, tanto no espaço que a criança está, quanto no espaço em que você vai aplicar a sua aula. Então, há muitas probabilidades de que podem acontecer na sua aula. Então, antes de você chegar na escola, antes de você começar o ano letivo, você se posicione como professor e contabilize os materiais, prepare os materiais, veja a qualidade, a quantidade, onde você vai estar aplicando a sua aula, onde você vai estar desenvolvendo o espaço com as crianças, que brincadeira que eu posso estar realizando, que tipo de esporte eu posso estar aplicando, porque em determinado espaço eu não consigo aplicar o esporte necessário, o esporte que eu estava planejando. Então tenha um planejamento, planeje a sua aula, planeje o seu conteúdo, planeje os materiais que você vai utilizar, porque quando você chegar à turma, você não vai ter dificuldades em solucionar problemas, porque você já vai estar preparado para possíveis problemas. Então você vai até a sua escola, prepara a sua aula, chegando lá na quadra, você não contabilizou os materiais. Vamos dar um exemplo. Você não contabilizou os materiais. Se você não contabiliza os materiais e você tem um excesso de criança presente na aula e você tem apenas 2 bolas e a brincadeira exerce mais material, o que vai acontecer? A tua brincadeira vai falhar, não vai ter execução, não vai ter resultado benéfico e você vai ter que alterar na hora ali a atividade. Isso pode gerar um certo desconforto para as crianças, elas vão perceber, elas irão perceber que você não está preparado, que houve um imprevisto. Então eles vão começar a se manifestar, vão começar a colocar probabilidades que eles querem, eu quero isso, eu quero aquilo, não vai dar certo. Então chegue preparado, chegue confiante que a tua aula está correta e que a sua aula vai funcionar. E caso não funcione aquela brincadeira, tenha outras brincadeiras na manga. Então, se a tua aula foi preparada baseada em 3 atividades e uma delas não deu certo, tira uma brincadeira da manga. Então, já tenha atividades prontas como atividades reservas. Caso não funcione, caso chova, caso molhe a quadra, caso aconteça algum imprevisto, você tem mais atividades que podem estar aplicando na aula. Então, brincar favorecendo a aprendizagem. Então, nós iniciamos com o jogo, luta, dança, esporte. Nós entendemos que o brincar na educação física é apenas o jogo de tabuleiro, o jogo com regras flexíveis, um jogo de bola, um jogo que envolve corda, mecanismo de circuito. Então, o brincar não é apenas o jogo, e sim todas essas 5 características. A luta, a dança, o esporte. Eu posso estar aplicando o brincar para a criança de uma maneira lúdica, ou a luta, que é pouco mencionado nas escolas, que é pouco mencionado no projeto. Eu posso estar fazendo uma dinâmica de luta, eu posso estar fazendo uma dinâmica de estourar balões, posso estar fazendo uma dinâmica de força, de combate a forças. Então, a luta, ela vai proporcionar um entendimento do que é luta, mas não necessariamente que ela vai colocar uma veste adequada, que ela vai entrar num tatame adequado, que ela vai entrar num ringue, de maneira nenhuma. É apenas uma experiência do que é luta, como que pode ser aplicado a luta. Então, o brincar, ele tem essas 5... esses quatro elementos: jogo, luta, dança e esporte. Eu estava confundindo com outro slide. Então, nós temos essas 4 questões.
a ludicidade e amenizar o conteúdo. Então eu vou trazer ludicidade à luta. Eu vou proporcionar à criança a luta de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, prazerosa. Então a luta, eu tenho que colocar ludicidade. Amenizar conteúdo. Então, por exemplo, se o conteúdo que foi proposto a você na tua escola, teu plano de aula, ele é um conteúdo muito extenso, você pode amenizar esse conteúdo, você pode dar uma enxugada nesse conteúdo e resumir de uma maneira clara para que as crianças, para que os alunos compreendam e possam executar a atividade. Então não coloque brincadeiras, atividades muito extensas, que exijam muito do aluno e que exigem muito tempo. A criança ela tem uma percepção diferente, a atenção dela é reduzida, então ela vai prestar atenção em certos minutos e não horas. Ela não vai ficar uma hora inteira prestando atenção na atividade, ela vai ter alguns minutos apenas para prestar bem atenção, para ela absorver aquele conteúdo. Então amenizem o conteúdo, suavizem a teórica, suavizem a prática, para que ela absorva com qualidade aquele teu conteúdo que você está propondo a ela. E não se esqueçam de trazer sempre uma ludicidade, o lúdico, trazer o lúdico, a parte da imaginação, que explora a imaginação, que explora os 5 sentidos, que explora a parte corporal, que envolve toda uma história, tenha uma contação de história na brincadeira. Então essa é a parte da ludicidade, em que a criança ela compreende melhor quando se coloca o lúdico, quando transforma o prático com a ludicidade. Brincadeiras folclóricas, brincadeiras nativas e com o intuito de reforçar a matéria aprendida em sala de aula. Então, existem brincadeiras folclóricas, brincadeiras nativas. Então, em uma região, aquela brincadeira foi criada lá pelos nativos. Então, aquela brincadeira que você educador, pode estar proporcionando aos alunos, uma brincadeira que foi produzida em determinada cidade. Então, na cidade tal, essa é a brincadeira que foi criada. Então, hoje nós vamos aprender sobre essa brincadeira. Próxima aula, outra região. Assim sucessivamente. Então, ela vai compreender que as brincadeiras, que os jogos, elas não nascem apenas de uma determinada região ou simplesmente sai de um livro. Elas têm que entender que tem um contexto histórico, possui uma história, possui uma questão social que envolve essas brincadeiras. Então a importância de você estar explorando outras regiões, explorando outros locais, é de extrema importância para o aluno, trazendo a ele uma oportunidade de conhecer uma brincadeira que não é vivenciada. Por exemplo, brincadeiras folclóricas. Talvez o aluno ele conheça a brincadeira, mas ele não saiba que aquela brincadeira é de origem folclórica. Então, transmita a ele essa brincadeira. Coloque, olha, sabia que essa brincadeira ela veio lá da região da Amazônia, as crianças faziam assim, mostra a imagem de como era a brincadeira e como que está agora. As crianças têm essa curiosidade, isso aguça mais a curiosidade da criança. Então, coloquem essas propostas para as crianças, para os adolescentes, que eles tenham essa curiosidade de conhecer, de saber de onde veio. E fora esse contexto de importância da brincadeira, você pode reforçar o que foi aprendido em sala de aula. Então a criança ela estudou lá na escola a questão da geografia, que elas têm geografia, elas têm um mapa. Então vamos fazer uma brincadeira que nós vamos ter que encontrar determinada região.
Então faz uma brincadeira ou coloca as crianças com o nome de países ou da cidade, e cada uma tem a sua função no jogo, cada uma tem as suas características no jogo. Isso favorece uma dinâmica no jogo, sem ele não funcionava. Coloquem questões aprendidas na escola, aprendidas dentro da sala de aula, dentro da sua aula, que elas vão acabar gostando da matéria que elas estão aprendendo em sala de aula. E elas têm até essa liberdade de chegar para você, educador, e falar: olha, professora, hoje nós aprendemos sobre a floresta amazônica. Sabia que assim, sabia que existe isso. Então ela acaba demonstrando interesse na matéria e contando para você o que ela achou mais importante. Você pode absorver o que ela está te contando e na próxima aula fazer uma brincadeira baseada na floresta amazônica. Então, isso vai reforçar o entendimento da criança, vai reforçar o entendimento do aluno. Então, entramos na socialização e espírito coletivo, que é o nosso próximo slide, na nossa próxima aula, que foi mencionado na próxima aula. Então, na socialização e espírito coletivo, nós mencionamos os hábitos culturais primário e secundário. Os hábitos culturais são hábitos da região, são hábitos da família. Então, hábitos culturais, naquela determinada região, elas possuem um hábito diferente da outra região. Elas podem estar no mesmo país, mas os hábitos de falar, de se comunicar é diferente. O hábito de se comunicar é diferente dessas duas cidades, por exemplo. Elas estão no mesmo estado, mas a maneira de falar é diferenciada. É um hábito cultural, foi passado de geração em geração. Assim como a alimentação. Temos aqui no Brasil um exemplo disso. O Brasil é um exemplo muito claro de diversificação de pessoas e de culturas. Então, em alguns locais, temos holandeses, temos africanos, temos chineses, então todos eles foram acrescentando na nossa cultura e acabou evoluindo, acabou transmitindo de geração em geração. Então, em nenhum local é igual. Todos os locais do nosso Brasil têm uma diferença, tanto na fala, na alimentação, na comunicação, na expressão, na maneira de andar, na maneira de gírias, de ter gírias, de não ter gírias, na região estrutural, da cidade, na questão de estrutura, enfim, vários exemplos que eu posso estar transmitindo a vocês que fazem parte de hábitos culturais que foram evoluindo. Então, nós temos aqui primária e secundária. A primária são questões que foram aprendidas dentro da casa. Então, a criança, ela vem de uma maneira clara daquela família. E ela vai para a escola, ela entende que as questões familiares são diferentes de uma questão escolar. A socialização é diferente, as regras são diferentes, tem hora para ir ao banheiro, tem hora para tomar uma água, de ter a refeição, de ter um momento de lazer. Na casa é um horário diferente. Então, a primária é aquelas questões habituais que nós vivenciamos primeiro, a nossa base de hábitos culturais. E a secundária é na escola. É na escola que ela vai ter o contato social, ela vai ter essa questão da socialização, do espírito coletivo, de transmitir valores, de compreender a moralidade.
Então, a primária e a secundária. Nunca uma criança ela vai chegar vazia, ela vai chegar numa folha em branco. Ela sempre vai estar com algum hábito familiar, com algum hábito social que foi transmitido a ela através da família. Colaboração para alcançar o objetivo desejado. Então, o espírito coletivo, ele é resumido dessa maneira. O grupo deve se sensibilizar e tentar alcançar objetivos. Então, aquele grupo, um exemplo, plantio de árvores. Vamos falar da ambientalização. Arborização. Então, aquele bairro necessita de mais árvores. Eles vão se mobilizar, eles vão se unir, então é um trabalho em grupo, uma colaboração do grupo. Então eles vão se unir para plantar mais árvores, para que a prefeitura coloque mais plantio de árvores naquela região para amenizar o calor. Então eles vão se unir, é uma colaboração para alcançar o objetivo desejado, que é plantar árvores, trazer um ambiente mais arborizado. Então, o espírito coletivo se resume a essa frase. Temos aqui as crianças e os adolescentes, que as crianças se socializam de uma maneira diferente dos adolescentes. As crianças, elas possuem um choque quando entram em contato com a escola. Primeiro contato com a escola, elas possuem aquele choque ou de medo, que é algo que elas não conheciam, então acaba acontecendo dessa maneira, de medo, de insegurança, de achar que ela vai viver só ali, que ela vai ficar longe da mãe. Então, a criança, ela se socializa diferente. Então, até esse certo momento, ela está tentando se habituar, adaptar. Então, a socialização dela vai ser conhecer a escola, conhecer os colegas, conhecer a professora, conhecer o diretor, conhecer a merendeira, conhecer o zelador. Então, a socialização dela para com eles vai ser diferente do que o adolescente. O adolescente, ele trata a socialização mais grupal, não a escola em si. Então, tem um grupo de amigos aqui, um grupo de amigos lá, um grupo de amigos do outro lado, sendo eles da mesma classe, eles se separam, se dividem com interesses em comum. Então, se o aluno tem interesse em comum, ele acaba se integrando àquele grupo. Já na escola infantil, por exemplo, já num grupo de crianças menores, eles se socializam com o grupo todo, com a classe toda, com a professora, com o diretor. Então, eles têm essa socialização completamente diferente de um adolescente. Cultura corporal do movimento. Nós iniciamos a cultura corporal do movimento com a frase que resume, é um conjunto de valores relativos ao corpo e ao movimento que envolve ética desportiva, ocupações e práticas de lazer. Então, a cultura corporal é um conjunto de valores que envolve o indivíduo, transmitindo a ele a questão esportiva, ocupações e práticas de lazer. A desportiva é a questão de não ser o esporte em si, não apenas o esporte. As ocupações seriam os cargos que cada aluno possui dentro daquele contexto social. E práticas de lazer, então seria envolvendo a ludicidade, envolvendo o lazer naquela atividade.
Então, a cultura corporal do movimento é um conjunto de valores que regem o corpo, a mente, o espírito, para que elas possam estar tendo essa evolução, esse progresso nas atividades dentro dessas áreas que eu mencionei. Então, nós temos aqui jogo, luta, dança, ginástica e esporte, nossos 5 eixos. Nós mencionamos que em cada eixo possui um determinado objetivo, uma determinada finalidade, características diferenciadas que a criança não é obrigada a realizar, mas o professor é obrigado a transmitir esse conteúdo. Então, a cultura corporal do movimento, ela favorece o corpo e a mente. Então, ela estimula a maturação cerebral, estimula essa coordenação motora, essa coordenação física, evolui essa parte psicossocial. Então, a cultura corporal do movimento, ela possui uma gama de possibilidades que o educador pode estar transferindo informações ao aluno, pode estar transmitindo esse conteúdo para esse aluno, sendo ele da faixa etária de 5 anos até os 14 anos, 15 anos, que é onde a fase motora já está se estabilizando. Adentramos agora ao desenvolvimento corporal, que faz parte também da cultura corporal do movimento, que ambos possuem uma ligação. O desenvolvimento corporal é movimento e preparação corporal. Então, o desenvolvimento corporal, ele vai transmitir uma evolução corporal, vai transmitir uma maturação, tanto na fase inicial até as fases em que o adolescente já está numa fase motora madura. Então, o desenvolvimento corporal, ele vai trazer essa evolução no psicomotor, vai proporcionar ao aluno essa questão de evolução corporal, de como o músculo se adapta ao ambiente, como o músculo ele proporciona tamanho, como ele desenvolve esse tamanho, por que se desenvolve, como que eu posso estar desenvolvendo essa musculatura, como que eu posso estar melhorando a saúde física desse aluno através de pegadas, através de do andar diferente, o andar correto, da postura correta, do movimento executado da maneira correta. Então, o desenvolvimento corporal, ele vai trazer essa questão de movimento e preparação corporal para estar melhorando a vida desse aluno. Futuramente, ele possa estar dando continuidade a esse desenvolvimento. Então, nós temos aqui a ampulheta de Gallagher, que já foi mencionada, e não devemos colocar especificamente para as crianças. A ampulheta de Gallagher é para que nós, educadores, tomemos um caminho e conhecemos a fase motora da criança. Então, a ampulheta de Gallagher, ela tem desde a fase inicial, que é a fase uterina, até a fase do movimento especializado, que é a fase adulta, já movimentos completos. Então, nós temos a fase do reflexo, que é da fase uterina até a criança começar a se estabilizar motoramente. Temos o reflexo, o rudimentar, o fundamental e o especializado. Então, cada fase da ampulheta de Gallagher, ela questiona o movimento, a função daquele movimento e a faixa etária que a criança precisa desenvolver com aquele movimento. Então, até
de 0 até 2 anos, ela está na fase do reflexo. Então, ela está nessa fase do reflexo, ela precisa desenvolver reflexos reflexo ocular, ela precisa desenvolver a estabilidade do tronco, do pescoço e da cabeça. Então, é na ampulheta de Galahu que nós vamos poder identificar em que fase motora a criança está, para que nós não venhamos errar na execução da atividade. No desenvolvimento corporal, nós temos mudanças adaptativas em busca de competências. Então, o desenvolvimento corporal traz essa questão de o corpo possui essas mudanças que se adaptam conforme o ambiente, conforme a necessidade do corpo, para buscar um fim, buscar um objetivo, buscar uma competência. Então, por exemplo, na musculação, o aluno ele está fazendo a parte de membros inferiores para que aumente o bíceps e tríceps. E nessa parte ele possui um desenvolvimento, ele possui uma ação, então o corpo ele tem uma mudança adaptativa, ele está de uma maneira, conforme o aluno vai se desenvolvendo, ele vai tendo uma mudança, então ele se adapta àquela mudança, trazendo assim um objetivo, que era ter um aumento, ter esse volume. Então, em busca de competências, nosso objetivo era que nós pudéssemos aumentar a área dos membros superiores. Então, o músculo ele se adapta, então o corpo ele se adapta a mudanças. Atividades rítmicas, temos a música e o movimento, que foi mencionado que não precisa ter movimento, não precisa ter música para se acontecer um movimento. Eu posso ter um movimento através de estar se movimentando. Então, não precisa necessariamente ter uma música, mas eu posso executar uma dança do início ao fim sem nenhum tipo de instrumento, sem qualquer tipo de efeito sonoro. Então, a música, ela pode acompanhar o movimento, mas como também não há necessidade de ter música. Nós temos o ritmo, que é relacionado à música. Então, o ritmo é uma estrutura que se repete ciclicamente. Então, o ritmo é de uma maneira contínua, sem parar. Então, é um ritmo. Temos o ritmo binário, o ritmo secundário, terciário, que envolve a parte da intensidade, duração e métrica, que é o nosso terceiro tópico, que a intensidade é uma batida mais forte, a duração é o tempo em que vai acontecer essa batida e o tempo que vai terminar essa composição musical, esse ritmo, e a métrica, que é a leitura da música. Então, nós temos essas questões de binário, secundário, para que nós possamos trazer à criança um ritmo, trazer essa ideia de música, trazer essa ideia de ritmo. Daí você pode estar perguntando, por que eu vou ensinar ritmo para uma criança? Não há necessidade. Na verdade, há necessidade sim. O ritmo, ele o ritmo ele já vem dentro do nosso organismo, né? O coração precisa de um ritmo, o intestino precisa de um ritmo, a respiração cardíaca precisa de um ritmo. Então, incentivar o ritmo é de grande influência futuramente para a criança. Por quê? Questões de ações do dia a dia, ações básicas, exercem ritmo. Então, fazer um almoço, isso para meninas e meninos, fazer um almoço, eu preciso de um ritmo. Eu preciso mexer a panela, eu preciso prestar atenção no fogo, eu preciso diminuir o fogo, eu preciso colocar a água na chaleira. Então, tem que ter um ritmo. Se eu não basear a minha aula
não tiver esse contato com o ritmo, a criança ela vai ser aquela criança que a gente costuma falar, que não é o correto, que é aquela criança meio bobinha, que não tem aquele, você fala e executa a ação, ela não compreende, ela não possui essa compreensão, então ela precisa apenas ou escutar você ou apenas observar você. Se você fizer duas ações ao mesmo tempo, ela não te acompanha. Então, isso é uma questão de falta de experiência, de trazer para a criança essa parte de ritmo. Então, a criança ela precisa ter essa experiência para que futuramente ela possa executar ações diárias do trabalho, possa executar ações diárias dentro da casa, dentro do carro, por exemplo. A criança ela vai crescer, ela precisa de um ritmo, ela precisa desenvolver essa parte do ritmo. Quando ela atingir a maioridade, ela vai ter que aprender a dirigir um carro, uma moto. Então precisa de um ritmo, precisa posicionar o pé no acelerador e na embreagem, então tem que ter um ritmo, trocar de marcha, pisa na embreagem, troca de marcha, acelerador, então há um ritmo nesse mecanismo de troca de marcha. E isso foi desenvolvido através de atividades de ritmo. Então tá aí uma grande importância para a criança e para o jovem. Temos agora a educação física para a saúde, que nós sempre escutamos que a educação física ela faz parte da saúde, que desenvolve a saúde, que é muito bom para a saúde. Então nós devemos conhecer essa área. Por que ela faz bem para a saúde? Então, a educação física para a saúde, ela envolve não só o bem-estar físico, mas o mental e o espiritual. Então, a educação física trabalha com esse lado do mental e do espiritual. Então, traz um conhecimento corporal muito grande, traz um conceito de socialização, de resolver problemas, de não apenas fugir de problemas, mas saber lidar com o problema na parte mental. Então, nós vamos motivar aquele aluno a superar as suas dificuldades. Então, a educação física, ela favorece o mental e o espiritual do jovem, do aluno, do adolescente, do idoso, de todas as pessoas que praticam atividade física. Nós temos que frisar para a população, frisar para o nosso aluno, para o nosso cliente, que o corpo não se define, não está relacionado à saúde. A pessoa que é muito magra, ela pode ter uma anemia, ela tem anemia. A pessoa que ela está com o IMC um pouco alto, ela é obesa, ela tem que fazer um emagrecimento. Então, na verdade, o que nós olhamos por fora não significa o que é realmente por dentro. Então, a educação física quando nós aplicamos, desenvolvemos diariamente, a saúde daquele paciente, a saúde do aluno, ele se transforma de uma maneira relativa, de uma maneira contínua. Então, o corpo não vai definir se a criança, se o adolescente tem saúde ou não. Talvez aquela criança bem magrinha ela apenas possui essa magreza, mas não é porque ela tem anemia, não é que ela possui uma doença mental, nada disso. É apenas um biotipo dela. Aqui nós temos os biotipos ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O ectomorfo é a fisionomia de braços e pernas longas de um corpo magro. O mesomorfo é o meio termo. Então, o ectomorfo, ele tem um mecanismo, um metabolismo ultra rápido. Então, ele come e o metabolismo dele já absorve tudo aquilo, já transforma em energia, já transforma em glicose. É super rápido. Já o mesomorfo é o meio termo. Ele consegue engordar, mas também consegue perder peso muito rápido, muito fácil. Agora, o endomorfo, ele possui um metabolismo diferente. O endomorfo,
é um metabolismo mais lento, então a pessoa tem dificuldade de emagrecer, ela engorda com facilidade, mas para emagrecimento é muito difícil, ela possui muitos problemas com a autoestima por conta disso. Então, coloque as crianças, os jovens, os seus clientes que possuem corpos diferentes, possuem biotipos diferentes. Você vai conseguir chegar ao seu objetivo, porém numa velocidade diferente do colega que está do seu lado. Endorfina e dopamina. Esses são hormônios que são atingidos quando a atividade é realizada com frequência. A endorfina e a dopamina, elas geram uma sensação de leveza, de um bom humor, de autoestima, você se sente mais preparado, mais ativo. Ela também é um hormônio contra a depressão, ela diminui os sintomas da depressão. Só que não adianta eu fazer uma caminhada todos os dias, uma hora de caminhada, sendo que eu não gosto de caminhada. Então, esses hormônios não serão atingidos. Executem atividades em que vocês se sentem melhor em fazer, se sintam realizados em fazer essa atividade. Então, por exemplo, eu gosto muito de jiu-jitsu. Então, eu me sinto mais leve, mais ativa, mais animada com o jiu-jitsu. Mas se eu for fazer uma corrida, uma caminhada, eu já não vou me sentir confortável, eu já não gosto. Então, os hormônios, eles só vão ser atingidos com atividades em que você se sente bem. Adentramos a educação física adaptada. Temos a questão da exclusão, segregação, integração e inclusão, que na videoaula de educação física adaptada eu coloquei uma imagem resumindo para que nós pudéssemos entender com mais clareza. Então, a exclusão é quando há distanciamento por completo, quando a pessoa ela é deixada de lado pela sociedade ou pelo grupo social que ela está inserida. Segregação é quando a pessoa ela está fazendo parte de um grupo que tem as suas características em comum. Então, por exemplo, cadeirante junto com cadeirante e pessoas que são desprovidas da visão, que não possuem a cegueira, são colocadas em um grupo. Então, cada grupo tem uma característica. Essa é a segregação. Estou separando por classes, estou separando as pessoas pelo que elas têm. A integração é quando eu vou colocar esse cadeirante junto com a população dita normal. Então, essa é a integração. Ele está no meio da população, mas não faz parte da população. E agora temos a inclusão, em que a pessoa que possui essa deficiência, que está na cadeira de roda, ela faz parte da população, ela está inserida na população, então ela está ela está ativamente no mercado de trabalho, ela está executando cursos, ela está executando a sua profissão, o que ela estudou, então a inclusão, a gente está incluindo ela na nossa questão social. Essas são as diferenças de uma com a outra. Então aqui coloquei o médico Jetman, de 1948, que foi através dele que a educação física adaptada surgiu, através de um projeto que ele colocou para pessoas, para militares que tiveram algumas sequelas durante os seus combates. Então ele era colocado com esse médico, para que o médico transmitisse a esses militares
um certo conforto em questões de inclusão, deles estarem incluídos na sociedade, deles estarem aplicando, realizando terapias. Então, esse médico teve a ideia, a iniciativa de trazer a esses militares que tiveram algum tipo de amputação, algum tipo de transtorno, trazer a esse projeto para melhorar a condição de vida deles. Adaptar a aula para a necessidade de todos os alunos. Então, eu não vou adaptar a minha aula apenas porque eu tenho um aluno com cegueira, mas eu vou adaptar a minha aula porque eu tenho um aluno com cegueira, eu tenho um aluno muito ativo, eu tenho um aluno muito tímido, muito introvertido, eu tenho um aluno que possui uma preguiça muito grande de fazer atividade física. Então, cada aluno é diferente. Não é porque a criança possui essa deficiência que eu vou estar adaptando a aula apenas para ela. Eu vou adaptar para toda a sala. Eu vou chegar lá com o material didático adaptado para todo mundo. Incompatibilidade na educação física. A LDB são leis, diretrizes e bases, que é através dela que nós entendemos, nós se norteamos na nossa aula, que nós seguimos um rumo, que nós temos as nossas funções, que nós temos os nossos deveres a ser cumpridos. É na LDB. Então, esse é um documento que tem que ser lido. A educação física como matéria, então, é essa questão de dificuldade na educação física que nós vemos que a nossa área não é valorizada como matéria. Que eu posso faltar que eu não vou reprovar, eu posso fazer de qualquer jeito que eu não vou reprovar, mas na verdade a educação física é uma matéria, ela foi desenvolvida como, teve as suas evoluções como matéria e ela necessita que haja comprometimento por parte do educador e dos alunos, que a educação física é sim matéria e que ela pode reprovar sim, se a criança não executou, se a criança não fez o trabalho, se a criança não está presente na aula. Temos a licenciatura e o bacharelado, que é as dificuldades que cada profissional encontra no seu ramo de trabalho. Temos a licenciatura na escola, que nós encontramos falta de material adequado, falta de estrutura, falta de comprometimento, de respeito com os professores. No bacharel, nós encontramos academias com profissionais que não são equipados, que não possuem ética, que não possuem moral, que são licenciados e estão na academia. A parte do bacharel não tem material adequado, falta de opções de materiais. Claro que isso não é regra, não é lei, mas nós podemos encontrar isso onde nós vamos estar trabalhando. Educação física, favorecendo a autoestima. Então, a nossa área, ela favorece a autoestima, ela traz um benefício muito grande, autoconfiança, autoestima, de trazer essa mudança em todas as questões da vida da pessoa que está realizando atividade. Nós vimos evoluções de padrões estéticos, então cada século existia um padrão de beleza e a sociedade, as mulheres, os homens tentavam se incluir nesse padrão, faziam tantos procedimentos, executavam tantas ações para se encaixar nesse padrão, sendo que a cada século muda de padrão estético, então isso prejudica mentalmente quem está recebendo essas informações. Temos os reflexos dentro do comportamento social, o que aquela pessoa
fazia, executava ou que executa até hoje para se encaixar nesse corpo perfeito, nessa ideia de que é um corpo divino, um corpo maravilhoso, que se você não tivesse corpo, se você não tivesse rosto, você é algo inferior, você é menosprezado. Então, nós, através das nossas atividades, nós favorecemos a autoestima desse aluno, trazendo a ele a importância de amar o próprio corpo, de preservar, de cuidar, de respeitar a si mesmo, sem colocar outras imagens, outros corpos em comparação, que cada corpo é diferente. Então, a educação física favorece a nossa autoestima. Entramos com o material, né? O material, digo, em questões de estar executando a nossa aula. Então, o material, bom rendimento precisa de comprometimento. Então, não é porque eu tenho um material super equipado, super preparado, que eu necessariamente vou ter uma aula super bacana e aproveitosa. Na verdade, pode acontecer de você ter um material super legal, completo, e a sua aula não ser benéfica para as crianças. Por quê? Porque não houve um comprometimento. Você deixou que os materiais dessem a sua aula e não que você desse aula utilizando os materiais. Então, só porque você tem uma bola profissional, não quer dizer que a sua aula vai ser profissional. Vai depender de você, do seu rendimento, do seu plano de aula, do seu objetivo, das suas qualidades como professor. Então, um bom rendimento precisa de comprometimento. Aula com material confeccionado, caso a escola não possua. Então, eu coloquei vários exemplos em que eu realizei, em que eu confeccionei esses materiais, porque como forma de segunda opção, se na escola que eu estou frequentando não possui o material que eu desejo, eu mesma posso confeccionar esse tipo de trabalho. Então, chegamos ao fim da nossa aula, vamos tendo esse fechamento da nossa aula, do nosso contexto educacional. Eu espero que todos os conteúdos que foi aqui mencionado sejam de grande utilidade para você, que você possa estar utilizando da maneira correta e que você não venha a esquecer de todas as minhas propostas, de todas essas questões, de trazer a minha experiência para com vocês. Então, nós temos esse fechamento da nossa aula com um resumo de todos os nossos slides. Eu espero que futuramente nós podemos se encontrar profissionalmente. E eu agradeço a companhia de todos vocês junto comigo. Obrigada!